Oi cinéfilos, meu nome é Carolina e bem-vindos a mais um vídeo do Assista um Filme. E no vídeo de hoje eu vim falar sobre o lançamento da semana passada, que é o filme Guardiões da Galáxia Volume 3. Esse é um vídeo muito especial pra mim como uma Marvete, porque ele é o primeiro vídeo aqui do canal que eu falo sobre um filme da Marvel. E eu não podia ter escolhido um filme melhor pra começar isso. Após os eventos de Ultimato, Peter Quill segue desolado pela perda da Gamora e o resto do grupo segue tranquilo, tentando se estabelecer em lugar nenhum. Porém, uma ameaça a Rocket e ao resto do universo faz a equipe se juntar novamente para sua última aventura. Guardiões da Galáxia foi uma das melhores ideias que a Marvel teve. O primeiro filme foi lançado em 2014 e ele foi escrito e dirigido pelo James Gunn, que também é responsável pelo terceiro filme da trilogia, finalizando assim a história dos Guardiões da Galáxia agora em 2023. E o final da trilogia ainda ganha uma importância gigantesca, até por a gente analisar esse período difícil que a Marvel se encontra, onde a gente tem filmes que foram extremamente decepcionantes, principalmente o último lançado antes agora de Guardiões da Galáxia, que foi Homem-Formiga 3. Mas Guardiões da Galáxia não só consegue quebrar essa maldição da Marvel e esse período difícil que eles estavam passando, mas também traz uma linda despedida aos Guardiões e também ao próprio James Gunn. Já que, como vocês devem saber, o James Gunn agora foi pra DC e ele basicamente virou a cabeça ali por trás de diversos projetos. Também agora com o terceiro filme a gente tem a trilogia finalizada e a gente consegue olhar ali aos outros filmes do Guardiões da Galáxia e perceber que essa foi uma trilogia quase que perfeita. Lógico, tem algumas coisas que não agradam todo mundo, tem algumas coisas que incomodam alguns e outros amam, mas no geral, os filmes do Guardiões da Galáxia são maravilhosos. E no filme 3, uma das coisas que eu acho que foi crucial para ele ser tão interessante é o fato de que ele não depende de outras histórias ali dentro da Marvel, outros filmes que nem os filmes anteriores estavam dependendo. Lógico, você vai pegar muito mais referências se você tiver assistido a todos os filmes da Marvel, todos os filmes do Guardiões da Galáxia, óbvio, mas se você não assistiu, você vai conseguir se engatar na história e se emocionar com os personagens da mesma maneira. Isso foi uma coisa que eu pensei ao longo do próprio filme, antes mesmo do filme ser lançado, já foi dito que esse será o último filme dos Guardiões da Galáxia, e quando chegou no final do filme eu pensei, o Guardiões da Galáxia é um grupo muito interessante, porque as histórias deles não dependem necessariamente da história principal ali, da linha principal da Marvel, são histórias separadas de aventuras que aquele grupo passa ali no universo que eles estão, no espaço, então é muito interessante assim como eles não dependem disso e poderiam ter muito mais filmes do Guardiões da Galáxia. Mas por outro lado eu fico até que contente, não necessariamente feliz, mas contente que eles souberam a hora de parar, porque muitas vezes os filmes começam a fazer filmes e mais filmes para conseguir arrecadar mais dinheiro e acaba ficando uma forçação sem fim, os personagens perdem ali a característica principal deles e a própria franquia, a própria continuação dos filmes deixa de fazer sentido. O filme tem 2 horas e meia de duração e isso não pesa em nenhum momento, você fica preso do começo até o fim e eu tenho algumas explicações de por que isso acontece. A primeira delas, claro, tá dentro do roteiro, do fato de que os heróis, eles têm uma missão clara que eles têm que cumprir, eles precisam ir pra X lugar, fazer X coisa e lutar contra tal pessoa pra conseguir tal coisa, então a gente consegue entender de forma muito clara o que eles precisam fazer, então por conta disso a gente acaba sendo transportado ali pra dentro daquela narrativa, quase como se a gente fizesse parte da equipe. Outra coisa que ajudou foi o marketing em volta do filme, foi dito já desde o início que esse seria o último filme dos Guardiões da Galáxia e por conta disso muitas teorias foram criadas de quem que ia morrer, quem que ia sobreviver, o que ia acontecer no futuro, então tudo isso gerou ainda mais uma sensação de medo, assim, de que você achava que qualquer coisa podia acontecer, qualquer um dos personagens poderia morrer, qualquer um deles poderia sobreviver também, então gerou esse sentimento de angústia mesmo assistindo, em que a gente estava de fato se importando e querendo ver o que ia acontecer com aqueles heróis. Então por conta disso, essas 2 horas e meia são carregadas de um sentimento de urgência que continuam com a gente do começo até o fim, prendendo a atenção do espectador com muita facilidade. E por falar no roteiro, aqui a gente tem a sensação de união dos personagens entre si muito mais fortes do que da última vez. Eu sinto que ela vai evoluindo ao longo dos filmes, mas aqui a gente de fato sente neles uma família. Que a equipe se encontra muito ciente um do outro, das personalidades e manias um do outro, então é muito interessante ver ali a evolução e a maneira como eles trabalham ali com isso, e também o filme foi responsável por não só trazer um desfecho ali para os Guardiões da Galáxia, sendo extremamente emocional, mas também por trazer mais e mostrar a história de origem de um dos personagens mais queridos aqui do Guardiões da Galáxia, que é o Rocket. O personagem é dublado pelo Bradley Cooper e aqui a gente conhece a fundo o passado do personagem, que é citado em diversos momentos ao longo ali dos filmes do Guardiões da Galáxia, então a gente entende um pouco mais por que ele não fala tanto, porque quando ele fala de certa forma, e a gente entende ali o que aconteceu, e tudo isso faz muito sentido quando a gente olha pra trás nos outros filmes, então a gente tem uma continuidade
quase que impecável aqui em todos os filmes do Guardiões da Galáxia. E apesar de, claro, mesmo sem a gente ter antes essa história do passado do Rocket, ser possível a gente presumir o que teria acontecido com o personagem, é muito mais interessante a gente ver a história e isso consegue prender a gente com muita facilidade, até pelo apelo emocional, não diria nem apelo, porque ele faz isso de uma forma tão fácil e natural que você se sente conectado com a história que não é nem um pouco forçado. De certa forma, tudo é tão cruel e tão marcante que a gente fica até quase que torcendo para que as coisas tivessem acontecido de outro jeito. Outro destaque, sem dúvida, são os personagens, que são extremamente carismáticos, e aqui nesse filme todos eles estão extremamente bem. Apesar de, claro, o grande destaque do filme ser o Rocket, eu sinto que o James Gunn ele consegue desenvolver muito bem todos os outros personagens. Eu sinto que cada um deles sofre um crescimento interessante assim dentro e faz com que a gente se importe ainda mais com todos eles. Pra mim, um exemplo disso é a própria Mantis. Eu vou ser bem sincera, não é que nem que eu não gostava dela, mas eu não me importava o suficiente com ela como com os outros personagens. Mas aqui nesse filme ela ganha uma relevância dentro da história que eu acabei adorando ela. Talvez ela até tenha se tornado minha personagem favorita, porque ela é muito interessante e de fato os poderes dela são muito legais. A Nebula eu também sinto que teve um crescimento significativo, apesar do desenvolvimento dela ter sido realizado desde o primeiro filme. A gente vê uma personagem que sofre ali uma evolução muito clara ali ao longo dos filmes, mas aqui nesse filme, apesar dela continuar sendo ranzinza e um pouco mais séria que os outros personagens, ela se torna uma pessoa muito preocupada e responsável. Ela vira quase que uma mãe ali para os Guardiões da Galáxia e para o próprio lugar nenhum, onde eles estão se estabelecendo para as outras pessoas, cuidando ali de todo mundo. O Peter Quill também eu acho que é uma pessoa que ganha um espaço muito legal. Lógico, ele é mais visto como o protagonista dos Guardiões da Galáxia, e ele foi o protagonista dos últimos 2 filmes, mas aqui, apesar do foco estar bastante no Rocket, ainda ele se torna um personagem relevante pela maneira como ele lida com as perdas da vida dele. Ele foi um personagem que perdeu muito ao longo do tempo ali da jornada dele na Marvel, no MCU, né? E aqui ele meio que tem que ver as consequências disso e lidar mesmo com a perda, lidar com o luto e ver o que ele vai fazer ali do futuro. A Gamora também é uma personagem que eu acho que tem uma narrativa bem interessante, justamente por esse fato deles manterem ela da maneira como ela é. Como vocês devem lembrar, a Gamora que a gente conhece dos Guardiões da Galáxia morreu. Essa nova Gamora é a Gamora de 2014, que viajou junto com o Thanos para o ano que eles estão ali em 2023. Eu acho mais ou menos que é isso, acho que uns anos um pouco mais pra frente. Mas enfim, aquela Gamora não viveu tudo aquilo junto com os Guardiões. Então, querendo ou não, ela não tem aquele apego, ela não tem aquele desenvolvimento que a Gamora antiga teve. E eu achei muito legal que eles mantiveram isso, eles não tentaram mudar ela ou fazer que ela magicamente lembrasse e que ela criasse essas memórias na cabeça dela. Não, eles mantiveram ela da maneira que ela estava em 2014, tendo uma evolução que, apesar de ser diferente, já que ela não estava junto com o Thanos, ainda assim é uma evolução que fazia sentido para a personagem dela. E claro, o filme finaliza os arcos narrativos de todos os personagens de uma maneira, eu nem sei se eu descreveria como surpreendente, mas de uma maneira que eu não esperava, mas que ainda assim foi extremamente satisfatória e que de fato não poderia ter sido de outra maneira. O vilão do filme também foi bem construído, pensando que ele foi apresentado somente dentro desse filme, somente para servir como vilão desse filme, então eu acho que foi uma construção até que bem interessante. O Auto-Revolucionário não é um vilão que é vilão apenas por ser, ele é apenas malvado e por isso ele é do mal. Não, ele tem um plano, ele tem um objetivo, ele tem metas, então... E tudo isso também tem uma grande crítica por trás que também é bem legal. Dentro do universo cinematográfico da Marvel, o Auto-Revolucionário é meio que apresentado quase que como um deus, já que ele criou diversas sociedades ali dentro da galáxia, meio que tentando encontrar uma sociedade que fosse perfeita na visão dele. Não diria que outra melhora dentro dos filmes do Guardiões da Galáxia, mas outra melhora pensando nos filmes anteriores da Marvel são as piadas e o timing cômico do filme. Homem-Formiga 3 de fato foi um dos filmes mais decepcionantes pra mim, principalmente por essa questão cômica, já que o Scott Lang ali é conhecido dentro do universo cinematográfico da Marvel como um personagem engraçadíssimo, até porque ele é interpretado pelo Paul Rudd, que é uma pessoa engraçada. Mas as piadas dentro daquele filme, elas não têm um timing, elas não condizem com a história, o momento da história que a gente estava passando, elas não têm graça e simplesmente não funcionam. E em Guardiões da Galáxia, o James Gunn ele acerta novamente com um filme extremamente engraçado, muito por conta dos próprios personagens que são muito engraçados e dos atores que estão já acostumados ali com o humor, tanto deles quanto dos outros personagens e da própria dinâmica da equipe. Outro fator importante é que a parte engraçada do filme, ela é engraçada de uma maneira natural, mas que ainda assim mantém um espaço ali para ter as cenas dramáticas em que a gente sofre.
E vou falar, nesse filme eu chorei. Fazia tempo, assim, que eu não chorava tanto num filme, principalmente de super-herói. Eu acho que a última vez talvez tenha sido em No Way Home ou Ultimato, assim, um filme que tenha me impactado tanto. Mas esse de verdade eu chorei e foi de uma forma, como eu falei, natural, assim, não foi nada forçado, não foi nada. Nenhum momento o James Gunn ele precisa forçar pra fazer a gente se emocionar. As cenas de ação também são um trunfo dentro do filme, se aproveitando tudo de melhor que os personagens têm a oferecer e tornando tudo muito divertido. Nessas cenas dentro do filme, os personagens usam seus poderes especiais e específicos de uma maneira muito interessante. Outra coisa que é legal é que eles de fato lutam em equipe, então é muito legal ver eles trabalhando ali em equipe nessa cena de ação e tudo isso ocorre de uma maneira extremamente orgânica. Inclusive tem uma cena do filme que é feita ali em um plano sequência, basicamente, que é impecável. Que é nesse momento que a gente de fato compreende o quão orgânico, o quão natural é esses personagens trabalharem juntos. A parte dos efeitos especiais também tá maravilhosa, eu sinto que eles trazem de volta os efeitos especiais que a gente tinha ali no auge da Marvel, então tá tudo assim impecável, em nenhum momento você fica duvidando do CGI, assim, tudo perfeito, de forma que a gente consegue ser transportado ali para aquele espaço onde eles estão, para aquela galáxia, para aqueles mundos onde eles visitam. E claro, por fim, a trilha sonora não seria Guardiões da Galáxia se não tivesse uma trilha sonora extremamente impactante. Eu vou ser bem sincera, eu prefiro ainda a trilha sonora do primeiro filme, mas ainda assim, essa aqui não deixa nem um pouco a desejar, principalmente por conta da música final, que de fato não poderia ser outra, não vou nem contar qual é, pra não dar spoilers pra quem ainda não viu o filme, mas ela é extremamente emocionante. Eu conheci a música antes mesmo de ter visto o filme, né, mas não vou negar que hoje eu fui escutar ela e me deu vontade de chorar, assim, só de lembrar do Guardiões da Galáxia. Emocionante, memorável, impecável, Guardiões da Galáxia Volume 3 vem para reviver a Marvel, trazendo ali a essência dos filmes antigos da Marvel, mas ainda assim conseguindo trazer diversas coisas novas e trazendo uma finalização mais do que satisfatória para o grupo dos Guardiões da Galáxia e também uma despedida muito bonita para o James Gunn. E que perda do James Gunn a Marvel vai sofrer, esse cara ele é muito talentoso e a gente vê aqui nos 3 filmes do Guardiões da Galáxia, a gente vê também nas entrevistas que ele tá dando agora, o cuidado que ele tem, o quanto ele gostou. Tem um tweet dele que eu achei assim genial, em que ele fala que quando ele foi convidado para fazer Guardiões da Galáxia, ele tava com muito medo de fazer um filme que fosse igual a Star Wars, já que, enfim, é um filme que se passa no espaço e tudo mais. Então ele tentou de tudo fazer com que o filme fosse diferente, mas que ainda assim tivesse a essência de Star Wars e que fizesse as pessoas se sentirem como ele se sentiu quando ele viu os filmes de Star Wars. Então eu achei que isso foi muito legal, principalmente ele postou no 4 de maio. Não sei, me senti próxima ali do diretor e ele também é muito ativo nas redes sociais. Enfim, vai ser uma perda gigantesca pra Marvel. E é isso, agora a gente tem que ver o que ele vai fazer na DC e ver o que a Marvel vai fazer daqui pra frente. Eu acho que, na minha opinião, assim, os Guardiões mesmo acabou. Acho muito difícil eles fazerem algum filme novo, pelo menos por agora, talvez bem mais lá pra frente. Eu acho que por agora eles têm outros planos. E é isso. A última coisa que eu vou falar é o seguinte, muito tem se falado, porque Homem-Formiga é isso, Guardiões da Galáxia é aquilo, mas eu quero saber, e o X-Men? Cadê? Ninguém vai mais falar sobre eles. A Marvel simplesmente vai fingir que não vai ter. Bom, é muito difícil pra mim dar uma nota pra filmes de super-herói, principalmente os que eu gosto, porque eu não consigo separar muito bem o meu lado emocional, Marvete, e o meu lado mais lógico de crítica. Então, é muito difícil, talvez eu me arrependa, talvez eu mude de ideia quando vocês forem ver os vídeos do Assistidos de Maio, mas por agora eu vou dar pra esse filme uma nota de 8.7. E ele está disponível nos cinemas. Então foi isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, não esquece de curtir, compartilhar e comentar o que você acha de Guardiões da Galáxia, o que você acha do terceiro filme e o que você tá mais ansioso agora para essa próxima fase da Marvel. Então foi isso, até o próximo vídeo.